pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast, o canal que te traz todas as novidades e curiosidades do mundo da cibersegurança. Esse é o nosso oitavo episódio e hoje a gente vai falar sobre nuvem. Para falar disso, a gente trouxe aqui um convidado que vai trazer uma discussão bem rica sobre o assunto, sobre essa trajetória na nuvem, mas ele também vai falar da sua experiência pessoal e vai contar um pouco da sua trajetória no mundo dos negócios. Eu estou falando do Prota, que é o CEO e fundador da SET IT. Prota, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo e obrigado por topar ter essa conversa com a gente. Imagina, é um privilégio muito grande poder participar com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente acredita. Eu gosto muito desse modelo, eu acho que quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue aprender, a gente fortalece cada vez mais o ecossistema de parceria, fortalece cada vez mais o projeto de tecnologia, né? Então, nessa nossa jornada foi muito assim, se conectando a muita gente, aprendendo com muita gente, ouvindo bastante. Eu acho que eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem ainda, apesar da nuvem, né, tá super tradicional, tá tudo, se fala-se muito disso, a gente tem muita empresa que ainda tem um pezinho atrás, que pensa um pouquinho, será que vai dar certo, será que vai funcionar? Muitas dúvidas. Então, é um prazer imenso, agradeço a oportunidade, agradeço vocês pelo convite, a Fortinet pelo convite, e estou aqui para poder compartilhar tudo que eu puder. Legal. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e principalmente como surgiu a ideia de criar a SET IT, que tem uma história muito legal também por trás. Pode contar um pouquinho para a gente? Claro, é um prazer. Esses dias mesmo eu estava participando de um evento e falei muito disso, né? Me perguntaram quem é a SET IT, né? Eu falei, cara, é uma empresa de transformação digital que vive se transformando. A gente se transforma mais do que a gente transforma por fora. Eu sou muito conectado à inovação, sou muito conectado a fazer as coisas. E aí, se você parar para pensar um pouquinho, fala, puxa, por que eu empreendi? Por que eu construí uma empresa? Por que eu abri uma empresa? Por que eu tenho um negócio? E eu tenho algo muito forte no meu coração, que é o propósito. Eu, talvez por um período longo até de mercado, a SET tem 13 anos, acabou de comemorar 13 anos de CNPJ, mas eu trabalho sozinho há 16 anos. E sou novo ainda, né? Comecei muito novo. Eu tinha um sonho de ser relevante, eu tinha um sonho de ser impactante, eu tinha um sonho de passar na rua. A gente é tradicionalmente do interior. Hoje a SET atende 21 estados do país, algumas empresas também fora do país, como Holanda, Colômbia, Estados Unidos. E aí eu sonhava em passar na rua e ver os meus clientes, né, os meus parceiros, e falar, poxa, esse cara aí tá fazendo um trabalho legal, tá transformando ali meu negócio. Na época não se falava de transformação, mas está impactando no meu dia a dia. E eu sempre levei isso com muito coração, levei isso como propósito de vida, que era ser relevante, para eu me sentir bem, talvez até para massagear aquela parte do ego bom, né? E com o tempo a gente foi aprendendo e descobrindo, se redescobrindo internamente, qual é o real motivo que a gente está aqui, né? Semana passada eu participei de uma imersão e a gente conversou sobre um pouco dessa reflexão, né? Por que a gente está aqui? O quanto a gente está sendo impactante? O quanto a gente, de fato, transforma os negócios? E eu, como comentei, sempre sou muito conectado às mudanças. Eu acho que me motiva, que me faz estar sempre ali resiliente, sempre batendo cabeça para evoluir, sempre pensando o que eu posso fazer, é buscar essa inovação, né? Então, a SET é uma empresa de serviços, né? Ela nasceu originalmente como serviço. Nós não éramos uma empresa transacional e nos últimos 5 anos a gente fortaleceu esse ecossistema de transação, vendendo diversos produtos, mas sempre ancorado na entrega, com foco em serviço. Em 2013, mais ou menos, eu tive uma oportunidade, eu falo muito do lance da oportunidade, de participar de um evento onde eu fui convidado para sair fora do país e ouvir um pouquinho sobre esse negócio de nuvem, né? Se falava-se já o início de nuvem, transformação para cloud. E quando eu trouxe essa ideia, até o nosso logo, eu mudei todo o nosso branding. E quando eu trouxe essa ideia, muita gente falou, não, mas isso não vai funcionar, isso não faz sentido, cara, né? E a gente perdeu muito cliente por isso, né? Então, naquele momento, a gente tinha que tomar uma decisão e a gente começou a construir. Então, hoje a gente tem
um modelo de negócio ah, recorrente, né? E a nuvem traz para a gente essa possibilidade. A nuvem nos dá esse modelo de negócio escalável, escalonável, rentável, né? E como eu falei, eu tenho muito essa conexão com parceiros. Foi um parceiro meu, um amigo meu, que tem uma revenda concorrente à minha, me deu um livro, né? E falou assim, cara, esse livro transformou o meu negócio. Então, eu acho que essa conexão, esse compartilhamento de insights, essas coisas, você pode transformar pessoas, pode transformar negócios, pode transformar vidas, né? E eu que eu estou aqui hoje, até escrevi um manifesto e olhando muito para isso, o quanto eu sou relevante para os meus clientes, o quanto a gente pode transformar os nossos clientes, e a pandemia estava aí para nos provar, né? Se não fosse nuvem, se não fosse empresas que pensassem desta maneira, se a gente não pensasse dessa maneira, talvez nem aqui a gente estaria. Você fala bastante em transformação, né? E quando a gente conversou lá atrás, você contou um pouco da sua história de vida, né? Que também é uma história bem legal. E então queria que você contasse um pouco pra gente como que uma coisa acabou influenciando a outra, como que a sua história de vida acabou influenciando no seu No negócio negócio. e na construção desse propósito do negócio. Você sabe que quando a gente, nessa história nossa, sempre tem uma história, quando se conta uma história de uma empresa, sempre parece que tem uma história triste no meio, mas não é isso que é a mensagem, mas eu acho super importante a gente refletir na resiliência, né? E eu quebrei, né? Comecei uma empresa, eu era menino novo, aí me falava assim, poxa, mas por que você quebrou? É culpa de quem? A culpa é minha, cara. Eu quebrei, né? Tenho um passo para marcar a perna, achei uma coisa, não tinha experiência, né? Era novo, não tinha maturidade profissional para poder tomar decisões que eu tomei. E ali eu quebrei. E naquele momento de eu quebrei, né, eu não fali. É a mesma sete do mesmo jeito, mas eu quebrei e dei um passinho para trás e falei, poxa, que eu errei, né? Que eu fiz de errado? E eu lembro que hoje é cliente nosso, um contador cliente nosso, na época ele trabalhava numa contabilidade. Ele olhou para mim e falou assim: esse negócio não é para você, pronto. Isso aí continua se aperfeiçoando tecnicamente e vai trabalhar em algum lugar, etc. Eu falei, mas cara, eu tenho um sonho, cara, eu tenho um desejo. Ele falou, mas a gente não vive de sonhos, né? O sonho não paga a conta. Mas eu tinha aquilo muito enraizado na minha cabeça que eu poderia, de fato, ser relevante para as pessoas. E eu comecei a desenvolver a reconstrução, né? Parei, falei assim, não, vamos começar do zero, vamos refazer. Eu perdi tudo, até carro, tudo, né? Então, vamos começar do zero, vamos refazer isso aí. Só que eu era uma pessoa que me dedicava muito para o trabalho, me dedicava muito para o estudo transformou a minha vida. Eu saí de casa com 16 anos e nunca mais voltei. Só que eu não cuidava da minha saúde. E automaticamente a empresa, eu entendo que existe a separação pessoa física com pessoa jurídica, mas a gente é um ser só, né? Eu acho que ele é complementar. Eu acho que não, aquelas pessoas que dizem que o lado pessoal não interfere no lado profissional, super interfere. E a gente não é uma máquina. E aí a gente começou, eu olhava para o trabalho, crescia, trabalhava de madrugada, virava noite, não sei o quê. Eu fui engordando. Aí cheguei aos meus 170 e poucos quilos. E o meu parafuso começou a falhar com 20 e poucos anos de idade. E, consequentemente, a empresa também começou a falhar, né? Eu ali na liderança dela, ainda pequeno, comecei a falhar demais, até que eu tive vários problemas de saúde. E aí eu fui fazer um exame de polissonografia, eu dormia muito mal, e esse mundo de tecnologia faz a gente dormir muito mal, né? E eu fui fazer um exame e a pessoa que estava ali fazendo o exame, eu gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideias. E durante a noite eu acordei, porque estava com um monte de fio na minha cabeça. E aí eu acordei, ela olhou para mim e falou assim, olha, pronto, você falou tanto amor da sua empresa, falou da tua família, né, da tua esposa. Eu tinha uma filha, ela tinha mais ou menos aí 1 ano e pouquinho. E aí ela falou assim, olha, tudo isso que você está falando vai deixar de existir. A tua filha vai chamar outra pessoa de pai, a tua empresa pode ser que ela não exista mais e a tua mulher vai casar com outra pessoa. Então a sua vida vai acabar se você continuar sendo assim. E toda aquela resiliência, aquela dedicação de trabalho, eu tive que olhar para a empresa, né, para a minha vida.
E aí comecei a reconstruir, saí daquele dia, fiz uma promessa para mim mesmo e falei, cara, a partir de agora eu vou emagrecer, vou perder peso e vou começar a me desenvolver. E aí durante 6 meses quase, eu acordei todos os dias às 4 da manhã, chuva, sol, frio, calor, não interessava, e eu saía correr para a rua. E aquilo me fez, naqueles momentos de solidão, né, de eu estar refletindo na vida, eu comecei a canalizar toda aquela força para emagrecer também conectando ao mundo corporativo. Aí comecei a estudar mais inglês, comecei a me reinventar, comecei a ler livro, ouvir livro, né, audiolivro, e aí eu canalizei toda essa força para eu construir uma empresa mais forte, consegui emagrecer 67 quilos, sem cirurgia, sem remédio, absolutamente nada, e consegui vencer aquela etapa da minha vida. E o que isso reflete no meu trabalho hoje? Fé, muita dedicação. Então, quando a gente entra para fazer um trabalho, quando a gente entra para fazer um projeto, quando a gente entra para atender um cliente, eu sou um cara muito grato, porque eu tive a oportunidade de viver de novo. A minha pressão, eu tive um colapso de pressão, só para contextualizar. Minha pressão chegou a 23/18, eu tive uma parada cardiorrespiratória, parei de respirar, fui para o hospital e deu como, esse rapaz aí não tem futuro, né? E aquilo, toda aquela energia de oportunidade me fez canalizar esse negócio de ter resiliência, né? De ter fé. Legal. E falando, né, do seu negócio, você comentou, né, que tudo começou a mudar, né, quando te deram um livro, Um né, livro. que é essa metodologia, talvez, né, de crescimento aí ágil, né, de ter uma receita Recorrentes. recorrente, né, então é algo que traz aí uma certa estabilidade pro negócio, certo? E Esse método, então, você acha que a gente pode dizer, então, que é um método confiável que funciona, então, né? Que funcionou com a sua empresa. E conta um pouco pra gente, então, como seria esse modelo, então, né? De receita recorrente. Qual foi essa mudança que você fez, que realmente foi que fez toda a diferença? eu acho que quando a gente começou a olhar para esse modelo, ganhar esse livro, né, Receita Previsível, então eu ter previsibilidade do que eu vou entrar no mês, eu vou ter previsibilidade do que eu vou ter de receita. E isso ainda lá atrás, as fabricantes de soluções, de tecnologia, não olhava para esse modelo ainda de recorrência, era a venda one shot, pontual, fazia a venda pontual e estava tudo bem. E quando eu li esse livro, eu entendi que é o seguinte: as empresas entravam todos os meses falando, cara, eu preciso bater meta, eu preciso cumprir isso aqui, senão eu não pago as contas. E aí aquela energia que você gasta para bater aquele objetivo, muitas vezes você se embanana no meio do caminho, né? E quando você constrói uma jornada, um fluxo de trabalho, que você tem uma receita recorrente, você consegue entender, você entra no mês com sua operação 60, 70, 80% dela paga ou garantida, digamos assim, você tem mais tempo para você pensar em coisas mais importantes, né? Desenvolver mais negócio. Eu acho que o mundo nosso de tecnologia não é quem vende a solução, é como a gente vende a solução. Eu acho que isso faz total diferença. Você vender um equipamento de cibersegurança, beleza. Você bota ali o produto, bota para rodar e tá tudo bem. Mas como é que você conversa com o teu cliente? Como você ouve o teu cliente? E o que ele está esperando que você entregue para ele? Então, o modelo de receita recorrente faz com que você tenha mais segurança para você entrar. Nem tudo foi muito bonito, né, no começo. Quando eu li esse livro, eu estava indo para um evento, eu li o livro no avião, e aí dá aquela ansiedade, fala, cara, eu vou mudar tudo, eu preciso mudar tudo, e aí você aprende que você tem que ter calma, que você tem que ter um plano para você fazer esse modelo. E a gente perdeu o time comercial, a gente perdeu o time de serviço, a gente perdeu muita coisa porque é um processo transformatório de cultura, né, modelo de cultura. Então, a empresa tinha que se transformar por completo. E esse meu amigo que me deu este livro já é um cara de muito sucesso, é uma revenda de muito sucesso. E eu acho que a gente tem que ter um pouco disso, a humildade de aprender sempre. Eu sou uma pessoa que sempre falo isso, né, cara? Ter humildade de você ouvir o que você precisa, de fato, saber as suas deficiências. Então, eu faço sempre uma autocrítica. Isso é pertinente no meu dia a dia, uma autocrítica daquilo que não está funcionando, daquilo que eu não sou bom. Cara, eu não sou bom nisso aqui. Quem é bom nisso?
Quem desenvolve melhor do que eu? E aí eu me conecto nesses caras. E quando ele deu esse livro, ele falou assim, cara, esse é uma receita de bolo que é para o futuro. E olha para você ver como ele é visionário, né? Hoje, muitas fabricantes estão vendendo esse modelo de negócio recorrente. Se você pegar a liderança de softwares que vende no mercado, era tudo contratos que se comprava anual ou perpétuos, e você comprava ali, fazia uma negociação, então tudo bem. Agora é tudo assinatura. Então é o SaaS, o PaaS, né? Então o modelo se transformou para isso. E tão bom e tão rentável é isso, que você olha aí mídias de música, de filmes, né? Tudo é assinatura mensal. Então a gente começou a transformar o nosso negócio, mudar o nosso modelo de negócio. Culturalmente, a partir de vendas, isso foi muito desafiador, mas quando eles entenderam que, em vez de eu fazer uma venda de 1 milhão, eu ter uma recorrência de 5 mil por mês, fazia sentido daqui 12 meses, porque cada mês você vai fomentando um pouquinho mais. 5 mil esse mês, o mês que vem você bota mais 5 é 10, no outro mês você bota mais 10 é 20, no final do ano você tem uma recorrência do mesmo 1 milhão, só que recorrente. E podendo fazer uma coisa, eu acho que é super importante, e a gente defende muito aqui dentro, que você tem 2 pilares, a aquisição de clientes e a experiência do cliente. Eu acho que num país como o nosso, que tem dificuldades de governo, dificuldades financeiras, tem uma sazonalidade de mercado, eu acho que quando você consegue conversar melhor com o teu cliente, gerando uma experiência para ele te dá valor, sai da linha de commodity e te dá valor. Então, a recorrência e o modelo de cloud te permite isso. Então, o que a cloud me deu de possibilidades? Escalar. Então, eu vender, por exemplo, um produto de cibersegurança, de proteção da Fortinet, pontualmente, é bacana. Mas quando eu coloco isso em data center, quando eu consigo atingir horizontes geográficos, fronteiras muito maiores, né? E consigo entregar o mesmo valor agregado, a mesma solução de cibersegurança. Então a nuvem traz isso, você escalar isso de forma muito bacana. E a recorrência me dá segurança para que eu possa trabalhar de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, para que eu possa sempre desenvolver mais. E parece que tem aí um equilíbrio, né? Vai bem ao encontro daquilo que você falou, do equilíbrio entre a vida pessoal e o Total. trabalho, né? Gera, né? Parece que traz aí um certo equilíbrio também, né? Que acaba impactando também na vida. Total. Eu acho que eu assim, tive experiências na minha vida, acho que eu agradeço a Deus muito por tudo que eu passei, porque eu acho que faz a gente refletir esse ponto. Eu acho que essa palavra é essencial e até uma coisa que, por coincidência ou não, acho que não é nem coincidência, mas sim realmente endosso. No começo deste ano eu falei muito para o meu time, a gente tem que ter equilíbrio na nossa entrega, equilíbrio no nosso atendimento, equilíbrio em tudo que a gente está fazendo, para a gente não se desesperar, para a gente manter o equilíbrio, para a gente pensar o que está acontecendo e o quanto a gente vai entregar de valor agregado. Muitas vezes você quer trabalhar demais, muitas vezes você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e você esquece que as coisas não são assim do dia para a noite. E eu tive um episódio com a minha filha, eu tenho uma segunda filha, e assim, pensa que a primeira transformação minha, pessoal, foi ancorado muito em, minha filha vai chamar outro de pai e cabe a mim mudar isso. Não é problema nenhum. A minha filha, no caso, se eu não tivesse aqui, ela chama outra pessoa de pai. Não é isso. É o contexto de eu estar aqui e eu poder mudar isso. Né? A opção de mudança. E em 2018 eu tive uma segunda filha, que são os amores da minha vida. A razão de tudo, e ela é uma menininha, hoje eu olho para ela e eu vejo um milagre na nossa vida, não para a vida dela, né? E Liz, chama Liz a minha filha, e Liz quer dizer promessa, né? Então ela veio, nasceu e com 6 meses ela teve uma internação, teve um problema de saúde e foi entubada, e ali eu estava no melhor momento de crescimento da empresa, atendendo o meu maior cliente, que era um sonho, né, de atender um cliente super relevante no mercado. A gente estava trabalhando com uma fábrica de licenciamento e foi um ápice dentro disso aí. A galera falou, cara, que legal que você trouxe esse projeto, etc. E no dia que era a reunião de fechamento, a minha filha foi internada.
E ali a gente passou 10 dias brigando com a vida dela, até que na sexta-feira o médico que estava atendendo ela chegou para mim e falou: Olha, Protinha, não posso fazer mais nada, cara. Eu não posso lutar com as ferramentas que eu tenho, com as armas que eu tenho. Agora cabe Deus entender se ela fica ou se ela não fica. E ali eu parei para pensar e falei assim, cara, tudo que eu fiz até hoje não tem valor nenhum. Ou tudo que eu estou tentando fazer aqui não tem valor nenhum. Por isso, mais uma vez, é importante demais ter números, é importante demais ser sustentável, é importante demais gerar receita, é importante demais ter funcionários, ter colaboração, mas tem que ter um propósito, porque senão você fica vazio, né? E ali eu falei, cara, eu abro mão e dou tudo que eu fiz até hoje para levar minha filha de volta para casa. E ele falou para mim que isso não seria possível. E eu fiquei pensando o quanto eu fui importante para minha filha nos 8 meses de vida dela, o quanto tempo eu tive com ela, o quanto eu me dediquei por ela, né? E eu vou fazer uma conexão no final sobre o mundo corporativo. E eu só pedia para Deus me dar uma oportunidade de ter mais tempo com ela. Só isso que eu queria. Eu falei, poxa, Deus, foi tão rápido, né? Me dê essa chance de levá-la embora para casa de novo. E para Deus tudo é possível. E Ele ali me deu essa oportunidade. Eu levei minha filha de volta para casa. E na hora que ela estava no momento finalzinho dela ali, eu fui lá segurar a mãozinha dela na UTI. Ela estava toda cheia de cano, aquele bebezinho daqueles tamanhos. E o médico me abraçou e falou, Prota, é isso, né? Eu falei, não, cara, Deus vai me deixar levar ela embora, eu tenho fé, eu vou conseguir levar ela, tirar ela daqui. E a gente ali, passamos uma noite pedindo para que Deus nos ajudasse, e Deus foi misericordioso demais e nos deu a possibilidade de restaurá-la. E os médicos não acreditavam. E o que eu faço de conexão para minha vida pessoal e profissional? Valor, aquilo que você faz, aquilo que você conquistou, e aquele modelo de tipo, cara, cliente, o que você precisa de mim, cara? Tô aqui para te ajudar, né? Eu vou fazer o que eu puder. E na pandemia eu me posicionei exatamente com esse insight. Em julho de 2020, como estava ali no auge da pandemia, eu tinha 2 caminhos a seguir: ajudar os meus clientes a não quebrarem e eu correr o risco de quebrar, ou deixar os meus clientes quebrarem, e consequentemente eu também ia quebrar. E eu ia olhar para trás e falar assim, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Eu tinha um mínimo necessário para sustentar a minha operação. Beleza, eu não ia ser uma grande revenda, não ia trazer grandes números, eu não ia... Mas no final da conta eu ia estar bem, porque eu ia poder ajudar esses caras. E eu tomei uma decisão aqui que foi, inclusive, uma mudança cultural do meu time. Eles enxergaram a empresa de outra forma. Onde eu falei, eu vou atender todos os meus clientes sem cobrar nada, e eu vou cobrar não sem cobrar nada, mas eu vou faturar para esses caras só em janeiro do ano que vem, se a pandemia tiver acabado, ou se esse meu cliente tiver a possibilidade. Porque o médico que me salvou, ou salvou a minha filha, quando me abraçou e estava ali, e eu chorando no chão, pedindo para que Deus me desse essa possibilidade, era um médico do Einstein, super bem posicionado. Ele sentou no chão, me abraçou e falou, cara, o meu maior pagamento é eu poder levar essa criança embora. E 10 dias depois, quando ela recebeu alta, eu fui acertar com ele financeiramente. Ele falou, Prota, tem um custo básico, tem a liquidez básica, mas eu não vou te cobrar tudo, porque é o meu maior prêmio, o meu maior valor, como eu te falei, no chão do hospital, é estar com essa criança aqui, de pé e saudável, né? E ali me deu esse desejo no coração de transformar essas empresas. E a gente trabalhou por 6 meses, de julho a dezembro, com a nossa receita mínima. Eu tirei o pé da minha vida pessoal, fiz tudo que eu pude para me organizar e potencializei esses meus clientes. Eu te garanto que esses clientes nunca sairão, mas se um dia sair, eu fiz a minha parte. E aí em janeiro a gente recebeu 98% daquilo que eu fechei no mês de agosto. Eu acho que quando você tem um propósito, e não estou dizendo que é por isso que as coisas vão acontecer, mas quando você tem um propósito, você é abençoado. Então, eu cresci demais em 2020.
foi o ano que a gente, de julho de 20 até julho de 21, foi o que a gente mais cresceu, que a gente mais trouxe cliente. Eu saí de uma, e aí eu vou te falar um número, tá? A gente tem hoje de cliente recorrente de Microsoft, nem sei se eu podia comentar sobre isso, mas tem um número de recorrência de quase 700 clientes. E em 2020, nós tínhamos 200 clientes, 220. E a gente transformou todo esse modelo de negócio olhando para a recorrência, olhando para ser estratégico, olhando para modelos de soluções recorrentes, onde eu flexibilizava para o meu cliente o valor, onde eu conseguia trazer pacotinhos de serviço. Eu acho que a gente nem comentou isso, mas neste mundo, e eu defendo muito isso com a Fortinet, eu trabalho muito isso com a Débora, muito olhando para isso, a gente consegue desenvolver pacotinhos de serviço alocado a recursos, entregando valor para o cliente. E aí a gente conseguiu transformar um negócio, e o meu cliente olhou para mim e falou assim, cara, você não deixou eu quebrar, você não deixou eu perder tudo que eu sempre sonhei, então eu tenho uma gratidão imensa. E é aquele sonho de moleque que andava na rua aqui do interior de São Paulo, querendo apertar a mão para alguém, e o cara olhar para mim e falar assim, você foi estratégico, você foi diferente. Eu atendi empresas muito grandes no país inteiro e tiveram, você entende que o propósito é o mesmo? Tiveram a mesma espera, a mesma expectativa, onde trouxeram para mim essa gratidão, onde trouxeram para mim esse reconhecimento, onde trouxeram para mim esse modelo de cara, tamo junto, de verdade, né? Então, eu acho que tudo isso, esse bolo de informação e afinando para o modelo de negócio, acho que tem tudo a ver. Você gerar valor, você trazer isso de forma recorrente para o cliente, olha para isso como uma mensalidade, e aí melhora o fluxo de caixa dele, melhora o planejamento dele, eu acho que ele se sente mais seguro, né? E aí a gente consegue ter essa boa conversa com o nosso cliente. Então, eu acho que tem tudo a ver pessoa física com pessoa jurídica. Eu tento tirar todos esses aprendizados e colocar no meu dia a dia. Eu invisto muito na cultura da empresa, eu invisto muito no cuidado com o colaborador, para que ele trabalhe bem. Eu acho que tudo isso faz sentido, sabe? Se eu puder facilitar o dia para ele, se eu puder flexibilizar para ele, se eu tentar gerar para ele valor, ele vai trabalhar melhor, ele vai atender o cliente melhor, e eu defendo muito isso, de forma muito categórica. E a gente Colaborador... sente que o colaborador e o cliente, né? A gente sente que é um pouquinho nosso, né? Tudo Exatamente, é isso aí. Então, a assim, gente está dentro de faz, tudo. faz parte de um time forte, né? Faz parte de um ecossistema que você pensa nele completo. Então, assim, time 6 entrega 6, time 10 entrega 10, né? Então, eu acho que esse é muito o modelo. Legal. E você falou, né, né, de como as empresas, né, tiveram, né, passaram para a nuvem, né, naquele momento, né, até de pandemia, Na pandemia, era a solução, era o que eles tinham que fazer, né. Até a Fortinet publicou recentemente uma pesquisa, né, que diz que os clientes de nuvem, né, depois de alguns anos, né, utilizando a nuvem, realmente veem que a nuvem entrega o que promete, né? E entre os principais benefícios, eles citam essa implantação acelerada. isso. Conta um pouquinho para a gente aí, né, com a experiência, né, que você tem aí com seus clientes, como funciona então esse processo de integração, essa jornada para a nuvem, né? Como que é esse processo? A gente aqui, nós criamos um modelo de crescimento, né? Então, a empresa chama 7IT, a gente criou 7 etapas de transformação. E eu fiz uma mudança recentemente, porque analisei muito essa reconstrução de negócio, e a gente começa o primeiro passo, isso até apresentei para a Débora sobre isso aí, o primeiro passo é segurança. Então, a gente entra com o cliente, eu vou para a solução de e-mail, eu vou para a solução de data center, eu vou para... Não interessa. Você precisa ter... Porque, assim, o funil é ao contrário. Se você não tiver uma segurança básica, pelo menos, o início de você botar o pezinho na segurança, você está muito vulnerável. Mas eu vou para data center, eu estou seguro. Cara, você não está seguro. Os players do mercado, AWS, Microsoft, Google, etc., eles te entregam a segurança estrutural, física, mas ela não te entrega a segurança de perímetro, segurança lógica, segurança de gestão. Então, a gente começou a entender que esse modelo tem que mudar.
As revendas têm que entender que o cliente precisa estar seguro, ele não pode ser o terceiro ou quarto ponto, ele tem que ser o Já tem primeiro, que né? vir no projeto, né? No momento da implantação. Num build, né? Num prédio grande, num grande prédio estruturado, você tem que ter uma estrutura fantástica. E numa construção, olhando no mundo de construção, 35% do maior investimento é na estrutura que está embaixo da terra. Então, muitas vezes o cliente não vê, ele não tem essa sensibilidade da segurança, porque ele não enxerga isso. Mas se ele não começar com espaço e ele não estruturar, depois é mais difícil, depois é mais complexo dele poder proteger. Então a gente mudou o nosso modelo de negócio e a Fortinet, assim, é uma opinião particular, eu acho super importante compartilhar isso com vocês. A Fortinet vendo esse modelo de cloud, a gente acreditou nesse projeto já há 2 anos, olhou para isso como essencial para a entrega e agora com o modelo Flex, né? Então, assim, o Flex VM, por exemplo, a gente já trabalhava e agora veio com mais força ainda e a gente está conseguindo encapsular isso nas ofertas de data center. Então, o cliente sai daqui já com uma estrutura já seguro, né? E aí a gente começou a entender que a gente pode ser, de fato, como a gente conversou bastante aqui falando sobre isso, um player de um trust advisor dele mesmo. Então, assim, cliente, eu vou te entregar a segurança no teu perímetro, eu vou entregar para você a gestão disso através do FortiManager, por exemplo, e vou entregar para você a visibilidade do dia a dia através do FortiAnalyzer. Você encapsula tudo isso aí, bota isso na recorrência, entrega com o data center e você entrega valor para o cliente. Porque o cliente ele não tem tempo, a não ser uma grande companhia. Mas o mercado da SMB, ele não tem o tempo, ele não tem core para ficar olhando para isso. Então, o quanto isso foi importante para a adoção e a velocidade de entrega. Então a gente consegue, dois caminhos, né? A gente consegue ter uma entrega hoje de uma velocidade muito grande. Então imagina que eu levanto uma infraestrutura de um cliente em cloud hoje, no dia. Antes eu tinha que comprar um equipamento, comprar um servidor, comprar no break, botar ar-condicionado, comprar caixinha, botar o FortiGate local. Tá tudo bem, precisa, tem muita empresa que vai precisar disso. Isso tá tudo bem. Mas eu acho que para o mercado SMB, principalmente para a área de finanças, para a área de empresas, de negócio, esses caras precisam de velocidade. Eles precisam estar pronto para o desafio. E o que a nuvem traz para você? Isso, performance. E aí me pergunto, por que nuvem? Né? Por que a nuvem? E eu falo de um popular bem simples, porque eu defendo o seguinte, assim, de forma muito, muito transparente, tá, Marina? Eu defendo assim, o básico dá dinheiro. O básico funciona. Então, por que a nuvem? É a forma mais rápida e simples de você voltar à sua operação. Então, o que é a tua preocupação, cliente? Não quero parar. Essa é a tua preocupação? Então, cara, nuvem é o modelo mais ágil, mais rápido para você fazer isso quando acontecer alguma coisa. Porque você fala, mas e se eu estiver protegido? Não vai acontecer. Vai. Sinto lhe informar que tem vários outros processos que podem gerar problemas de infecção, problemas de ataques. O tema é, qual é o teu plano de rollback disso, né? Qual é o teu plano para que isso não aconteça? Qual é o teu plano de volta? Quando isso acontecer, como é que você está pronto para isso? Ou até identificar onde está a vulnerabilidade, identificar onde está o problema. Então, eu encontrei na Fortinet, e isso eu estou dizendo um compartilhamento de coração para o meu negócio, e eu defendo muito isso. Eu encontrei uma conexão para esse modelo de mercado, que é recorrente, que é cloud, que é olhar para um processo sistêmico de crescimento, né? Então, a gente modelou o nosso business, eu tenho performance na entrega, eu entrego hoje com velocidade. A gente, semana passada foi um caso disso, um cliente chegou aqui, é uma área de finanças, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu preciso montar minha operação para a semana que vem estar operando, isso era quarta-feira. Na segunda-feira eu preciso operar. Tá tudo bem, cara. A gente comprou o Flex VM, comprou uma máquina, o servidor do cliente no data center, implementamos tudo bonitinho, fizemos a VPN e tá lindo. Sexta-feira, quarta-feira ele fechou, quinta-feira colocamos o pedido. Na sexta-feira a gente estava implementando para o cliente, segunda-feira ele estava operando. O que gerou para ele? Satisfação. E aí aquilo que era investimento, para ele virou em nada, porque, cara, os caras fizeram um negócio para mim aqui e eu tô funcionando em 2, 3 dias. Então, a gente consegue ter muita eficiência nessa entrega. Você, mais uma vez, consegue não botar one shot, ou seja, eu comprar um equipamento caro, um servidor caro, eu não preciso disso, você bota isso de forma recorrente, ele bota no business dele como custo operacional, ou enfim, né? E aí ele dilui e o negócio fica mais fácil da gente poder vender e gerar valor agregado. Então, nuvem
É modelo de negócio que só vai crescer, que só vai evoluir, a gente vai conseguir ter mais capilaridade, mais velocidade, aqueles revendas que estão fortes, que estão tecnicamente prontas, vai conseguir escalar de uma forma muito mais rápida, né? E fazendo essa conexão com cibersegurança hoje é mais do que essencial a gente ter esse controle. Não só a parte de proteção, eu acho que a gente precisa evoluir para o modelo de gestão, né? Então, eu mostro para o meu cliente que não é só proteger, mas é entender se está acontecendo alguma coisa para que eu tenha um trabalho mais proativo do que reativo. Às vezes, muita gente bota um firewall na ponta e aí ele tem a proteção, porque sim, sem merchan, a gente não precisa disso, mas Fortinet é muito, muito top. A gente tem aqui hoje mais de 100 clientes de contrato de serviço. A gente tem, nesses 100 clientes, todo mundo tem Fortinet. Até hoje, absolutamente nenhum cliente pegou ransomware até agora. Legal. Pode acontecer? Pode. Mas o que a gente faz? A gente trabalha de forma proativa. Então, eu conecto um FortiAnalyzer no cliente, faço uma verificação, boto um produto a mais, botamos um FortiMail para rodar em algumas situações, para que a gente evolua as camadas de segurança e eu previamente analiso aquilo que está acontecendo, né? Isso gera valor. Você chega para o cliente e fala assim, cara, tem uma máquina lá na tua rede que eu tive que isolar, identifiquei no meu FortiAnalyzer que está tendo um ataque aqui, a gente já isolou, a gente já está tratando e a gente precisa conversar com o teu time para culturalmente a gente mudar, o cara não abrir o e-mail, o cara não fazer download, etc. Aí o cara olha para mim e fala, mas como assim você já viu? Cara, a gente está monitorando em tempo real. Porra, velho. Aí quando você vai renovar o contrato, o cara nem pensa duas vezes. Ele fala assim, meu, os caras estão vendo o que está acontecendo no meu negócio enquanto eu tô na praia. E tá tudo bem, deixa os caras cuidar. Esse é o nosso business e aí funciona. Então, eu acho que esse modelo, assim, tem convicção total. E como eu falei, foi uma ruptura. Nós tivemos que tomar uma decisão e eu acho que toda decisão tem uma ação e, consequentemente, ela pode haver um rebote nessa ação. Então, nós tínhamos que fazer essa mudança, posicionamento. A gente chega em empresas, às vezes, aqui e fala assim, cara, eu quero que você cuide da minha infraestrutura, mas eu não tenho software em conformidade, eu não vou comprar firewall, eu não vou comprar. Então, a gente não vai entrar. Mas, cara, eu vou te pagar um contrato super bom. A gente não vai entrar, velho. Por quê? Porque posicionamento. Então, assim, eu tenho que vender aquilo que eu acredito e eu tenho que entregar aquilo que realmente, de fato, vai resolver o problema dele. E eu vou ficar, se eu entrar num cliente desse, eu vou ficar num círculo vicioso. E a gente não vai conseguir evoluir. Então, a gente tem um posicionamento. E aí a gente criou um modelo de transformação, não tem problema nenhum em compartilhar isso. A gente tem 7 etapas, que ela vai desde da parte essencial, que é a parte de cybersecurity, para a parte de MDM e BI, né? Então, eu crio essa transformação para o cliente, levo ele para a cloud, mostro, porque muitas vezes as empresas têm dificuldade de levar o cliente para a nuvem, porque ela não endereça o cliente não entende, ele não sabe qual é o primeiro passo dele. Então, quando você endereça isso e você conta para ele qual é o seu próximo passo, esse cliente olha e fala assim, poxa, eu já cheguei nessa etapa, a próxima é essa, eu vou me preparar intelectualmente para isso. A gente tem cliente, depois que a gente aplicou esse modelo, a gente tem cliente que fala assim, eu já posso ir pro passo 3? Eu já posso ir pro passo 6? Porque ele bota um framework na cabeça dele que é aquele modelo que vai resolver os problemas dele. E aí a gente transformou, trouxe isso para o mundo, para a nossa operação, olhando para a cibersegurança como o pilar mais importante do que dar um passo para a nuvem, do que botar um modelo de produtividade, modern workplace, aquela coisa toda. É legal, é importante, transforma, faz as pessoas trabalharem remotamente das casas, é lindo. Mas se tu não tiver segurança, teu dado pode vazar e você nem tá percebendo. Não, e no geral, era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Quando você começou a contar, né, dessas histórias dos clientes, você vê o mercado hoje preparado? Como que está hoje essa percepção, tanto de segurança, né, da importância da cibersegurança, mas de toda essa integração com a nuvem, né? Às vezes, dependendo, né, a necessidade de cada cliente, precisa ali de multi-cloud, precisa de várias plataformas. Como que está a maturidade, assim, do mercado com relação a isso? É claro que, como você mencionou, tem todo um trabalho de consultoria, né, que faz toda a diferença, né, do que é passado para o cliente, essa consultoria em cloud, né, que é muito importante.
Mas, no geral, como que você vê esse mercado hoje, né? Porque foi uma ruptura, né? Você até usou essa palavra, não só, né? Para o negócio de muita gente, foi uma mudança muito rápida, né? Deu tempo já de amadurecer, deu tempo de consolidar todas Eu essas acho, informações que são tão importantes, né? eu acho que, falando até para um público de consultoria e depois para um público final, a gente tem um mar azul ainda para trabalhar. Eu acho que grandes centros se transformaram de forma muito rápida, mas a gente tem muito mercado que não foi atingido ainda. E aí me pergunto, beleza, como é que eu vendo para esse cliente? Como é que eu atendo esse cliente? Como é que eu chego nesse cliente? Como é que esse meu cliente me enxerga, falando para o cliente final? E eu tenho uma defensoria e funciona, né? E na semana passada eu estava nessa imersão e eu compartilhei sobre isso, e os caras concordaram demais. Eu acho que a gente, como comunidade, como empresa de tecnologia, a gente tem que trabalhar um ecossistema de entrega. O que é esse ecossistema de entrega que eu acredito? Eu acho que a gente tem que atrair mais através de conteúdo. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de influência a esses nossos clientes. Então, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é super bacana para você levar para a mensagem para uma revenda se transformar e para o cliente entender as possibilidades que ele pode fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa também fazer mais esse trabalho de evangelização, esse trabalho de gerar conteúdo e mostrar para o cliente quantos problemas ele pode ter. Eu acho que muitas vezes o cliente não sabe que ele tem este problema, ou ele vai ter este problema. Às vezes a gente fala de ransom ainda para alguns clientes que faturam muito, mas são pequenos ou estão em estruturas menores, né, empresas menores. Por exemplo, a gente tem clientes aqui que tem 40 funcionários e o cara fatura 1 bilhão por ano. Então, assim, é cliente que fatura muito, mas até um case de sucesso que a gente fez, né, junto à Fortinet, é um cara que fatura demais, mas ele é pequeno de estrutura. E tem muita gente nesse mesmo tamanho que não foi tocado ainda. Porque a revenda, ela tá olhando para vender o produto, e calma, olha para o processo de transformação para esse cliente e mostra para ele o quanto ele precisa da gente, o quanto é essencial o trabalho dele, o nosso trabalho, e principalmente o quanto deixa de sair a linha de produto e olha para a linha de solução. Inclusive, quando a gente conversou, você comentou, né, de um case de um cliente, né, do interior, muito legal, que acabou ganhando o prêmio de destaque da Microsoft, né? Vocês foram Exato, próximos a receber o o prêmio. prêmio, Parabéns por isso, a gente sabe o valor obrigado. que isso tem. E então isso traz aí também né, um bom exemplo de como a nuvem, né, pode impulsionar o negócio, né, de uma empresa, né, como né, a nuvem consegue escalar, consegue ajudar os negócios, né, Eu, nesse eu, sentido. eu acho que essa mensagem é para dois caminhos, tanto para a empresa de tecnologia quanto para o cliente final. A nuvem pode para o cliente trazer para ele um modelo mais enxuto de investimento, uma velocidade na tomada de decisão, uma proteção mais avançada, porque mesmo que a gente fale só de data center, por exemplo, por mais investimento que você faça de forma on-premise, você não consegue chegar ao nível de investimento que um data center te entrega. Eu estou falando data center de Tier 1, né? Primeira linha. Então, o cliente já ganha ali uma SLA maior, né? Então, ele ganha disponibilidade, ele ganha performance, e a gente fala muito nesse equilíbrio de quando você vai comprar um servidor, por exemplo, você comprava um equipamento para uma projeção de 5 anos. A nuvem te traz a possibilidade de escala. Então, você compra para o que você precisa hoje, você paga para o que você precisa hoje, e aí o nosso cliente final, ele vai ter a vantagem de gastar pelo uso que de fato ele precisa. Se ele precisar crescer de forma muito rápida, ele consegue crescer de forma muito rápida e também diminuir. Então, se eu tiver a necessidade de diminuir, como o FlexVM, por exemplo. Então, eu tenho um FortiVM ali na ponta, o cliente cresceu para caramba, ele está pagando mensalmente, eu faço a troca da caixa, evoluo para o processo, o cliente diminuiu, porque, sei lá, passou por um momento de reestruturação, tá tudo bem. Aí você volta a tua operação
para aquele tamanho que você precisa, né? Então, eu acredito muito que a nuvem potencializa o business final, o cliente final. A gente falou aqui por mais de uma hora sobre o quanto isso é importante para a revenda, etc. Mas para o cliente final é essencial ir para a cloud. É essencial rentabilizar o negócio dele. É essencial para ele poder ter visão, de fato, do quanto a tecnologia pode impulsionar. Então, hoje a gente consegue ter clientes que estão espalhados pelo Brasil, os colaboradores, e o cara está numa cidade pequena, como no nosso interior, por exemplo. Eu tenho cliente com cidade que tem 40 mil habitantes, o cara tem uma operação ali, ganha uma grana, e ele tem funcionários no país inteiro, ele conseguiu fortalecer a operação dele, e ele está lá em cloud, né? Então, eu tenho que me preocupar com um link bacana. Então, assim, nosso modelo de negócio aqui, né? A gente vende um FortiGate na caixa, na ponta para o cara, bota 2 links, conecta em cloud, coloca um FortiGate lá, faça uma VPN única, 1 para 1, e eu tenho velocidade, análise de tráfego, performance, etc. E o cliente fica tranquilo, né? Aí, por exemplo, poxa, queimou o servidor. Cara, não tenho mais esse problema. Para o cliente final dizendo, cliente, você que está aí ouvindo, você não vai ter mais esse problema. Você vai apertar o botãozinho, ele vai estar salvo todos os dias no servidor, né? Você vai apertar o botãozinho, ele vai voltar a sua operação como estava, e tá tudo bem, você está trabalhando, você não vai ficar com aquele negócio, parou meu servidor. Não tem isso, né? Então a nuvem, para o cliente final, traz estabilidade, traz escalabilidade, né? Você consegue escalar, traz segurança de infra, segurança lógica. E eu não acredito que nos próximos anos, eu acho que cloud vai ser que nem acender a luz, cloud vai ser quando chegou, por exemplo, a internet, a gente tinha linha de escada, depois virou, né, aquele modelo tradicional da DSL, e hoje a internet, o seu celular hoje, ele tem, às vezes, mais velocidade que a internet da sua casa. Então, eu acho que é um pouco disso. Daqui um pouco tempo, todo mundo vai estar usando serviços em cloud. E aí eu faço uma disrupção para o meu cliente. Eu falo assim, mas será que vai funcionar esse negócio de nuvem? Eu falo, mas você não assina softwares de música, software de filme, tudo isso é cloud, cara. É PaaS e SaaS, software as a service, produtos as a service. Você paga, consome, né? As Nuvem é a mesma fotos, né? A coisa. gente já não deixa mais no Não dá, destino. você deixa tudo salvo lá. Se você tem Apple, você salva lá no iCloud. Se você tem Samsung, você salva no Google Drive. Enfim, tá tudo salvo. Tá lá, você perdeu o celular, isso aqui é um dispositivo de acesso, não é mais um produto de valor. Perdeu, você vai sofrer monetariamente, mas você não perde mais seus dados. Você configura a tua conta, ele volta tudo, e o que tem de valor para você é a foto da tua filha, do teu filho, do teu esposo, da sua esposa, da sua viagem. É isso que tem, isso tem valor para você. Poxa, mas eu fui na viagem, perdi todas as fotos. Cara, não tá mais aqui. Novamente, isso tem um link com a última pergunta que eu ia fazer aqui. Nosso papo tá muito bom, né? Mas pra gente terminar, você falou muito, né, de como a nuvem traz respostas a necessidades específicas, né, do cliente, né? Então, para terminar, queria que você comentasse, né, do nosso lado aqui, do lado do parceiro, do lado do fabricante, qual a importância, né, da gente de focar na experiência do cliente, né? Principalmente pensando em nuvem que possibilita, né, né, esse detalhamento, né? Qual a importância da gente, então, né, do parceiro, do fabricante, focar, então, como um pilar, né, de negócio na experiência do cliente? Eu acho que é tudo. Eu levo comigo uma tese que eu aprendi num curso que fiz em 2019. Tem um site, né, que chama Insight Sales. E aí ele fala assim, 86% da retenção de clientes é pelo atendimento e ouvido do que quaisquer conhecimento técnico. Então, a experiência que a gente tem que gerar para o cliente é super importante. A experiência que eu tenho que ouvir o cliente é super importante, mas se eu não tiver o fabricante do meu lado, não vai adiantar, porque o ciclo não vai funcionar, o ciclo não vai fechar. Quando o Pivete trouxe o convite para eu trabalhar com vocês, a gente já vendia tradicionalmente FortiGate. O convite de cloud era um modelo que vocês estavam ali, né, acreditando, isso há 2, 3 anos atrás. Eu abracei essa ideia. E foi extremamente importante. O fabricante está do meu lado para me ajudar a desenhar esse modelo de negócio.
Então, a experiência que a gente deve gerar para o cliente, eu levo muito isso para o fabricante, para a consultoria. A gente tem que ser uma empresa, nós temos que ser empresas que geram essa experiência de valor. Então, assim, não adianta eu prometer tudo isso para o cliente, contar essa flexibilização, falar o quanto ele vai crescer, etc., se o outro lado não pensa igual. Se o outro lado não olha para mim e fala, cara, vamos fazer junto isso, vamos se conectar. Eu acho que é complementar. Então, o fabricante vem com um modelo de negócio, com um modelo que é mais assertivo para o país, inclusive. Eu defendo muito essa situação. O Brasil tem as suas particularidades, né? O Brasil tem os seus modelinhos de negócios diferentes do mundo inteiro. E esse modelo de recorrência encaixa muito no bolso do brasileiro. Esse modelo de flexibilização, do modelo pago por mês, do consumo do que ele precisa, ele tem a sensação que ele está pagando o que de fato ele vai usar. Então, isso é bacana porque dá de frente com a cultura do país. E eu acho assim, quanto mais o fabricante estiver conectado à revenda, ou até melhor, a revenda está conectada ao fabricante, tendo a mesma linha de pensamento, a mesma linha de raciocínio, e dividindo, eu sempre falei isso e sempre vou falar, compartilhar com o fabricante as nossas dores. E o que a gente pede para o fabricante? Ou nos ouvir, né? Então, é importantíssima a revenda, ao invés dela falar assim, poxa, mas eles não fazem isso. Cara, não faz isso, velho. Vai lá e fala para eles, cara, tem um plano para isso? A gente está sentindo que o mercado está olhando para isso. O que você acha? Eu fiz parte do PAC, um programa de compartilhamentos da Microsoft. E aí eu fui convidado em 2019 para compartilhar insights lá nos Estados Unidos sobre modelo de negócio para o Brasil. Então, um modelo de negócio que é nos Estados Unidos, por exemplo, na Colômbia, na Europa, é diferente do Brasil. São modelos diferentes de oferta para o cliente. E é importantíssimo o fabricante ouvir, porque ele nos ajuda a construir um negócio mais sólido. Imagina o seguinte, eu vou fazer um evento, trago um monte de cliente, venho com esse pitch de recorrência, e o fabricante não tem o mesmo. Não fecha, não se conecta, né? Então, sem o fabricante a gente não consegue fazer nada. Sem o modelo do fabricante, então assim, a gente... por isso que falei, né, no meio do nosso bate-papo, o quanto está sendo bacana trabalhar com a Fortinet, porque ela está olhando muito para esse modelo igual que eu acredito. Eu acho que é o lance de você acreditar, entregar e fazer, conectando ao que o fabricante também acredita, faz e entrega. Então, deu sinergia, foi complementar. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente, aqui na SET, a gente olha, obviamente, as portinhas que estão conectadas à Gartner, que são líderes de mercado, que está ali na ponta do negócio, porque se eu entrego o melhor para o meu cliente, eu tenho que trazer a solução de melhor, né? Então, assim, só que a gente sabe que todo mundo tem o seu core principal. Então, tem várias oportunidades de mercado com várias coisas que você pode fazer. Mas eu tenho que me encontrar, e eu acho que isso é essencial, eu tenho que encontrar nesse ecossistema de parceiros fabricantes que também acreditam no mesmo modelo de negócio que a gente acredita. Então, cara, Fortinet, eu tiro o chapéu de fato por o que está fazendo, e eu acho que é essencial para o business crescer, o fabricante ter os ouvidos ao cliente e a gente se adaptar também a muito modelo que o fabricante traz. Eu acho que tem que ser complementar, não adianta o fabricante se posicionar de uma maneira, a revenda de outra, ou só a revenda e o fabricante não, acho que tem que ter essa conversa. E eu acho que tá no caminho super certo e o caminho, a gente vai colher muitos frutos positivos ainda no futuro, vai trazer muita rentabilidade para muita gente e principalmente vai ajudar muita gente, vai transformar muita gente, porque, cara, cibersegurança é tudo e, enfim, as coisas estão cada vez piores, né? Os caras estão cada vez evoluindo mais, o ransomware vem evoluindo cada vez mais, enfim, e a gente tem que estar pronto para a gente lutar no mercado contra essas coisas. Legal, Prota. Queria agradecer sua presença, você ter contado toda a história da sua família, a história do seu negócio. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E toda essa aula, né, sobre nuvem, sobre negócios, realmente foi bem legal. Obrigada mesmo pela presença. Espero Imagina. contar você mais vezes aqui para contar outras histórias. É um prazer, eu agradeço demais, como eu te falei, me sinto muito feliz e muito à vontade em fazer isso. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas você conta para os outros o que você faz, como é que você vai fazer? Não tem problema, cara, tem espaço para todo mundo, de verdade.
Eu tive aí um dia, falei sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que, quanto mais a gente evangelizar o mercado, quanto mais a gente potencializar o mercado, melhor para nós vai ser, né? As empresas vão estar mais preparadas, as empresas vão poder construir coisas mais sólidas, a concorrência fica mais saudável. Acho que concorrência é importante, ela tem que ser no mesmo nível, porque senão você não consegue entregar valor, né? E eu defendo o seguinte, você quer fazer coisas novas, se conecte a gente nova, se conecte a ideias novas, né? Dessas pessoas novas vão gerar novas ideias vão gerar novas propostas, novas oportunidades, de novas oportunidades, novas receitas, enfim. Eu acho que isso é importante. Você se conectar a coisas novas, fazer isso acontecer e entregar para o nosso cliente valor, que no final ele precisa da gente para crescer. Ele precisa da tecnologia para chegar aonde ele sonha e ele tem que entender que a gente é estratégico para ele, que a gente não é custo, que a gente é um braço de potencialização. Então, assim, eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço por dar esse espaço para a gente compartilhar as mudanças, as dores que a gente tem, levar essa mensagem que eu acho super importante. E parabéns, né, pelo trabalho de vocês, parabéns pela Fortinet, pelo modelo de trabalho que ela vem fazendo. A gente sabe que é desafiador, mas eu tenho certeza absoluta que é um caminho incrível, né, pela frente e tem muito a ser feito. Então, conta com a gente, sucesso absoluto aqui a este programa. Eu acho que vocês vão poder levar mensagens transformadoras para os clientes finais, para as revendas, para que a gente deixe o mercado mais forte, mais sólido. Obrigada, Prota. E obrigada a todos que acompanharam esse podcast. Vem muito mais pela frente. Siga, né, a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigada, Prota. Obrigada a todo mundo e até o Valeu, próximo. um abraço. Tchau, tchau.